Olá, alunos, como vai? Semana passada a gente estudou o assunto referente à interpretação clássica. Hoje a gente vai dar um passo a mais e entender como se dá a interpretação nos dias atuais. A interpretação, uma vez, como vocês estudaram, ela tinha uma função explicativa, esclarecedora, né? Então, o analista intervinha de forma a explicar para o seu paciente o que estava por trás do seu sintoma, do seu sofrimento, o que estava por trás do seu lapso, do seu ato falho. Então, era a interpretação que vinha para fazer o paciente ter conhecimento, ter consciência do conteúdo, do pensamento, do significante que estava recalcado e que tinha um potencial patógeno. Aí, tornando consciente, ele não ficava mais submetido àquela força, àquela potência. Vocês vão ver que a interpretação avançou e a interpretação hoje ela não mais está a serviço de dar sentido, de explicar, mas sim a serviço de romper sentido, a serviço da equivocação. Por quê? Porque as pessoas, quando estão presas de um sofrimento neurótico, quando estão em sofrimento psíquico, elas estão geralmente atreladas a uma amarração, a um construto endurecido de significações. As pessoas padecem por excesso de sentido. E a intervenção interpretativa que a gente vai fazer está em romper essa relação de significante com significado. Rompendo essa relação, a gente abre, né, esse elemento inconsciente discursivo para novas significações se construírem e para desconstruir a significação patógena. A gente vai capilarizar, né? O paciente vem num discurso e a gente vai interpretar e capilarizar esse discurso para que a libido possa vascularizar melhor essa trama significante, essa teia simbólica que nós somos. Nós não somos nada mais do que uma teia significante. No momento em que a gente interpreta, pontua, corta, faz uma interjeição, faz uma citação, que são as várias formas de interpretação que vocês estão estudando, a gente devolve a maquinaria significante, a engrenagem significante, a gente devolve a essa maquinaria a sua potência dialética. Porque para a gente estar numa condição de saúde mental, essa engrenagem simbólica precisa estar trabalhando sempre de forma dialética, a construir e a desconstruir significações. Então vocês vão ver, basicamente, que a nossa interpretação ela se dá no texto do paciente, na estrutura frasal, na estrutura gramatical da fala do nosso sujeito. Uma pontuação, uma interjeição, um gesto, um silêncio, um corte. Então vamos imaginar que o paciente está no divã, falando de coisas aleatórias, e de repente ele diz algo extremamente importante e esperado por nós. E quando ele diz aquilo, a gente corta a sessão. Vamos dizer uma sessão de 15 minutos, a gente corta a sessão. Se a gente permitir o paciente seguir falando, ele vai encontrar uma série de recursos para minimizar o que foi dito, para racionalizar, para encobrir. E a gente cortando a sessão naquele momento, a gente vai deixar a psique dele pulsando, trabalhando naquele elemento que ficou pedindo mais defesas, né? Então é um exemplo de corte. O exemplo da homofonia. Hoje de manhã estava atendendo um rapaz que me disse assim: olha,
Eu fui lá e eu me dei conta de que tudo que eu tenho é o coração do meu pai. Tudo que eu tenho é o coração do meu pai. Esse paciente está falando do Corsa, o carro do pai, o Corsa, o coração. Mas quando fala coração do meu pai. É a homofonia. E aí você pode sublinhar o coração do seu pai, é tudo que você tem, né? Você pode sublinhar, você pode pontuar e deixar aquilo aberto para o paciente fazer o que dá com aquilo. Produzir novos sentidos, né? Ou não. Então a nossa interpretação, ela é mais um trabalho de corte e costura. A gente vai costurando o tecido, cortando, desamarrando, desenosando o tecido inconsciente do paciente. Isso que eu gostaria que vocês soubessem, né? Então, o essencial dessa aula é a gente entender que o que a gente escuta quando um paciente fala é a estrutura discursiva. São as palavras, são as letras, é a entonação. E a gente vai interpretar nesse texto, como se a gente fosse um leitor. Né? A gente escuta como se fosse lendo um texto e interpretando no próprio texto. A gente não tem uma atividade tipo investigador, tipo Sherlock Holmes, que fica indo atrás da significação oculta, das causas escondidas. As causas não estão escondidas. Elas estão na estrutura discursiva, nas palavras, nos equívocos, nas homofonias, nas trocas de letras. É ali que está o nosso material de trabalho. Entendem? Então guardem isso, né? A gente trabalha com o texto falado dos pacientes e intervém na estrutura gramatical, no texto falado, porque é ali que está o inconsciente. Para a gente acabar esse comentário, eu peguei aqui num livrinho do Lacan chamado Meu Ensino, algo que ele diz que eu achei importante para fechar o que a gente está dizendo hoje, né? Já que a gente está falando que a interpretação hoje está a serviço de romper sentidos, de equivocar sentidos, de possibilitar outras leituras, de abrir significações. Ele diz assim: o traço fundamental da análise é que as pessoas acabam se dando conta de que trombetearam besteiras anos a fio. O traço fundamental de uma análise é que as pessoas acabam se dando conta de que ficaram falando besteiras, trombetearam besteiras anos a fio. Significa dizer que o processo de análise está, no fim das contas, em esvaziar o sentido. Está, no fim das contas, em esvaziar os significantes de gozo. Né? Está, no fim das contas, em a gente soltar as palavras e devolver a elas o potencial dialético, de construir e desconstruir constantemente significações da nossa vida. Certo? Acho que ficou claro para todo mundo. Bons estudos e bom trabalho.